Olá, meninas! Esse meu vídeo de hoje não tem nada a ver com o meu nicho. Hoje eu vim aqui para poder contar um pouco da minha história no Instagram. Como foi que eu comecei, o porquê que eu comecei. Uma coisa que eu nunca falei aqui, mas quem já me conhece há mais tempo, é que eu sempre trabalhei com salão de beleza. Eu era cabeleireira, manicure, mas quem atuava mais com o cabelo era minha mãe. Ficava mais com as unhas, sempre gostei muito de fazer as unhas. E quem me ensinou tudo que eu sei foi minha mãe. Minha mãe era uma excelente profissional, ela atuava em cabelo afro, que ela gostava de fazer. E ela me ensinou tudo que eu sei, inclusive a unha. Eu comecei a trabalhar com ela, eu tinha 12 anos de idade. Comecei inclusive arrumando cabelo dela, que me obrigava. Mas isso me serviu como profissão. Daí eu comecei a trabalhar junto com ela. Só que em 2014 a minha mãe acabou falecendo e eu desisti de mexer na área de beleza. Então eu arrumei um emprego num posto de gasolina e fui trabalhar como frentista. Eu gostava muito do que eu fazia, só que eu já era acostumada, sempre fui acostumada a trabalhar por conta própria. Então, em 2018, eu saí do posto e voltei a trabalhar para mim, por conta própria. Peguei o meu acerto e arrumei as minhas coisas. Arrumei o meu salão sozinha, pintei ele, comprei alguns móveis, reformei alguns. Aqui era o meu salão, dentro da minha casa. E foi aí, em 2018, que eu comecei a fazer minhas primeiras postagens no Instagram. Mas como as coisas não são fáceis, né? O tempo foi passando e eu fui ficando desanimada de novo. Por quê? As pessoas não dão valor no serviço da gente. E no começo, é mais reconhecido que a gente atende. A gente sabe que as pessoas não dão valor. Era assim, uma pedição de coisa mais barata, de desconto. E eu, às vezes, prefiro até dar do que a pessoa ficar me pedindo. Porque eu não tenho coragem de chegar num lugar e ficar pedindo desconto para as pessoas, ficar pedindo as coisas de graça. A única coisa que eu falo com a pessoa é o seguinte: esse é o último preço? Se der para mim, eu fico. Se não der, porque todo mundo vive das coisas que fazem. Eu, por exemplo, sou pobre. Eu não consigo ficar dando as coisas de graça para as pessoas. As pessoas às vezes acham que a gente trabalha com beleza por hobby. Isso, acho que não só eu que passo por isso, não, muita gente. Só que eu não consigo precificar o meu produto. Porque eu digo assim, o meu produto, com o meu trabalho, eu não consigo precificar a minha mão de obra. É isso que eu quero falar. E como sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei muito disso que eu fazia, acho que as pessoas pensavam que eu fazia por graça, como eu falei, por hobby mesmo, né? Mas não é, a gente une o útil ao agradável, porque a gente tem conta para pagar. E os produtos que eu uso, eu nunca usei produto barato, eu nunca estraguei o cabelo de ninguém, nunca. Mesmo fazendo procedimentos químicos, nunca estraguei o cabelo de ninguém. Eu fazia, às vezes a pessoa quer fazer progressiva, mexe no cabelo. Eu nunca estraguei o cabelo de ninguém. E nem por isso as pessoas deixam de falar da gente. Você pode dar o mundo para elas, que elas ainda continuam achando que você não presta. Normal, né? Só que daí foi ficando muito difícil. E aí eu tive que voltar a trabalhar na rua e aí larguei tudo de novo. Eu já não dava conta mais de pagar minhas contas dentro de casa. E as pessoas não estão nem aí para isso. Aí no final de 2018, em dezembro, eu arrumei um emprego numa rede de postos de gasolina aqui na minha cidade, uma rede muito grande. E eu trabalhava demais. Nossa, quando eu entrei eu estava precisando demais de trabalhar. Então eu aceitava tudo que eles me falavam. E era pressão psicológica, falando que se a gente não fizesse hora extra, eles dispensavam. E eu falei assim, o jeito é eu fazer, porque eu não consigo trabalhar por conta própria e precificar o meu trabalho. Então tem que me submeter ao que os outros me impõem na rua. E com isso eu estava percebendo que eu estava acabando com a minha saúde, porque
eu já dormia pouco. Era assim, eu saía de casa às 5 horas da manhã, o horário para sair eu tinha, mas para voltar eu não tinha. E nos finais de semana eu dobrar é fazer hora extra, quase que direto. Gente, eu andava tão cansada que eu tava andando de moto, porque eu sempre fui trabalhar de moto. E eu passava na rua assim, ó, e às vezes eu via o vulto da minha mãe me olhando, sempre, todas as vezes minha mãe me olhando, preocupada comigo. Eu sempre via isso, né? Só que no dia 2 de abril de 2021, eu acabei realmente sofrendo um acidente de moto. Na hora que eu tava indo pro serviço, eu tava descendo uma rua muito íngreme e o cachorro, do nada, não sei se eu não vi porque eu tava muito cansada, o cachorro pulou na minha frente e eu, para não bater no cachorro e o acidente ser pior ainda, porque se eu tivesse batido nele ia ficar muito pior, eu freiei. Só que como minha moto não obedeceu só no freio de trás, eu apertei o da frente também e a moto derrapou. Na moto derrapar, escorregar, eu bati o meu pé direito no chão. Eu achei que não tinha dado nada não. Prova que eu tava andando devagar. A minha sorte maior foi essa. Porque na hora que eu caí, eu não machuquei mais nada. Eu bati a mão no chão, não tive nem um solão na mão. Mas o pé, aí uma pessoa estava passando na rua, nesse horário não tem nada, né? Um rapaz estava de moto do outro lado da rua, viu, foi lá para me socorrer, chamou o SAMU. Foi aí que eu vi que o meu pé estava solto, né? E eu tive uma fratura exposta também. Aí chegando no hospital, que foi ver que eu tinha rompido os ligamentos todos do meu pé e além da fratura exposta que eu tive. No mesmo dia eu fui para o hospital, fiz uma cirurgia de emergência para poder colocar aquelas gaiolas no pé. Vou deixar a foto aí para vocês verem. Gente, mas vocês não têm noção o que foi o pior. Eu não senti dor, mas o pior é o medo que eu sentia, o medo de estar sozinha o tempo todo. Ainda bem que um colega meu de serviço resolveu atender meu telefone, porque eu liguei pro gerente, o gerente não quis atender. Não quis porque já estava acordado. E eu liguei para o meu colega de serviço e ele atendeu minha ligação, foi lá, buscou minha moto e foi para o hospital para poder fazer a minha ficha de internação, que senão eu tinha ficado lá como indigente. Mas mal sabia eu que o inferno ia começar depois que eu saísse do hospital. Mas não é porque eu ia ter que me virar sozinha, não, porque já no segundo dia que eu estava em casa, eu já dei uma faxina em casa. Eu peguei um banquinho daqueles pequenininhos, pus no chão com um balde d'água e aí eu ia passando o pano no chão com o rodo sentado no banquinho. A perna esticada, porque eu não tive nada, só o pé mesmo que machucou. E essa parte foi fácil. O pior foi quando eu dei entrada no INSS e o INSS virou para mim e falou assim: não, mas você não é segurada, não. Com todos os papéis na mão que eu era fichado na empresa, o INSS vai e alega que eu não era segurada. E então eu fiquei sem receber. Agora vocês imaginam, com o pé quebrado, precisava de fazer fisioterapia, tomar remédio, fazer compra para dentro de casa. E eu não tinha dinheiro para nada, porque tudo fica caro. Eu comprei remédio uma vez só. Foi uns remédios muito caros. Eu tinha que pagar água, luz, internet, que já faz contrato, a gente tem que cumprir, né? E a empresa não me deu suporte. E eu fiquei 2 meses sem receber dinheiro nenhum. Então, e o que eu fazia era hora extra na mesma empresa como freelancer. Com o pé machucado, eu não dava conta de pôr o pé no chão direito. Eu tive que voltar a trabalhar nos finais de semana para poder pegar dinheiro de hora extra, porque eu não tinha dinheiro nenhum. E nem assim eles não conseguiam me pagar direito. Tinha que ficar brigando com eles para poder me mandar o dinheiro, porque eles pagavam com cartão, sabe? Depositavam no cartão. E foi uma luta. Gente, tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar pão. Aí eu falava com eles ainda viravam assim: não, mas você tá brigando por causa disso? É desse jeito, né? É que é negócio que eu falo. Por isso que a gente tem que trabalhar por conta própria. Porque trabalhar para os outros é desse jeito aí. Você tem que se submeter às vontades deles. É muito melhor você perder amizade com as pessoas
do que você se submeter a uma coisa dessa daí, ó. E depois, na hora que eu fiquei passando aperto sozinha, eu não falei pra ninguém. E ninguém veio aqui na minha casa pra poder saber também como é que tava. E nessa brincadeira de eu ter que trabalhar nos finais de semana, minha perna ficava igual pé de elefante. Em pé o dia inteiro, porque frentista trabalha em pé. Não sei se vocês sabem como funciona, eu era frentista caixa. Mas era assim, tem que atender carro, tem que vender. Eu não dava conta de ficar andando. E isso daí, tudo serviu de implicância na empresa. Eu não dava conta de andar, gente, não dava conta. Eu tinha que ter ficado afastada totalmente, mas eu não tinha dinheiro. Como que eu ia fazer? Eu não fiz fisioterapia. Não tinha como, eu tinha que trabalhar, não tinha dinheiro nem para pagar a lotação para ir lá fazer fisioterapia. E com essa dificuldade toda, aí eles foram e cortaram minhas horas extras. Não deixaram eu fazer hora extra mais não, porque eu brigava por causa do dinheiro que eles depositavam errado. O que eu fiz? Tive que voltar para o trabalho. Não fui mais na perícia do INSS e retornei para o trabalho. Com 2 meses acidentada, eu tive que voltar. Aí você para e pensa o tamanho do BO. Só que aí eu voltei pro trabalho e a empresa começou a manipular um monte de coisa para eu poder ver se eu pedia conta, porque eles não podiam me mandar embora. Tinha estabilidade, é isso que eu quero falar. Eu tinha estabilidade, não poderiam me mandar embora por causa da estabilidade. Eu não prestava mais para eles, né? Então, o que eu estava fazendo lá? Eles tinham que manipular coisas para eu poder pedir conta. E eu quase perdi todos os meus direitos. Já não tinha muito mesmo. Mas desde o primeiro dia que eu acidentei, eu já estava pensando, eu já pensei que eu falei assim, agora eu não vou prestar mais, porque o meu acidente não foi brincadeira. Não foi um acidente, assim, grave, né? Porque não machuquei muito. Mas o meu pé, infelizmente, no dia que eu vi o jeito que meu pé ficou, eu já sabia que eu não servia mais para trabalhar. E não é qualquer emprego que eu arrumo, porque eu tenho dificuldade de mexer o pé para tudo. Aí, como eu já sabia que ia ser mandado embora, eu comecei a procurar em tempo que eu estava em casa parada nos 2 meses que eu fiquei, eu já estava procurando, já estava estudando formas de ganhar dinheiro pela internet. Porque, olha pra você ver, eu ia andar, sempre foi assim. Aconteceu isso há poucos dias agora, até que eu mostrei pra vocês aqui, que eu virei o pé na rua, o meu pé do parafuso não presta. Eu desequilibrei com ele e acabei virando o outro pé. E eu acho que eu trinquei o osso, eu nem quis ir no médico. Aí o povo fica assim comigo. Mas por que você não foi no médico? Eu não acho simples, eu simplesmente traumatizei. Esse negócio de hospital e ficar sozinha no hospital, eu não quero passar por isso mais. Eu sei que eu imagino que eu tranquei porque eu tô sentindo dor até hoje, tem uns 20 dias já isso. Eu sinto dor no meu pé às vezes incha, inclusive ele tá inchado. Pro lado de dentro do pé, ele tá inchado, às vezes incha o peito do pé. Eu tenho quase certeza que eu trinquei o osso do meu pé, mas vai curar. Eu não quero ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha na minha casa junto com meus menininhos aqui, do que ficar no hospital sozinha de novo. Não quero, não. Tem gente que é melhor a gente nem responder, né, quando eles fazem esse tipo de pergunta, porque as pessoas parece que eles vivem no mundo da lua, eles não têm noção do que é realidade, do que é ficção. E acha fácil resolver o problema dos outros. Por que você não foi no médico? E já pensando na minha futura demissão, eu resolvi parar de roer minhas unhas e começar a fazer elas para poder postar na internet, porque fazer dos outros eu não cobrava. Ainda gastava dinheiro ainda com o produto, porque eu não uso coisa ruim. Então eu falei assim, se for para não poder fazer isso, eu vou parar com a minha, porque eu comia unha demais, roía muito. Eu falei, vou fazer com a minha que eu vou fazer 2 coisas boas. E fiz mesmo. E para quem vê lá no início das minhas postagens, eu voltei para o Instagram no dia 31 de março de 2022, que eu voltei a postar. Não foram tempos fáceis naquela época. Passei muita dificuldade, muito aperto no meu serviço, muita raiva.
E até hoje não é fácil. Não é. Eu não tenho renda fixa. Eu só corro atrás de tudo. Tudo que eu consigo, eu corro atrás e tô sempre tentando. É complicado. De a gente pensar é complicado, mas eu sei que Deus é maior e eu não tô fazendo nada de errado. Eu sei que eu não tô. O que eu consigo ajudar, eu tento. Mas depois de falar tanto, de encher a cabeça de vocês com esse monte de blá blá blá, de história, eu tô vindo aqui fazendo esse vídeo para poder explicar o motivo que eu tô fazendo o vídeo. Eu comecei a contar a história do começo para não ficar um trem sem pé e sem cabeça. É porque eu vim dar a notícia que eu vou dar um tempo do Instagram. Por que motivo? Já há algum tempo eu venho percebendo que as minhas publicações não estão tendo engajamento. E eu achei isso muito estranho. Porque começa a aumentar, começou a melhorar o meu engajamento, de repente piorou. E isso me prejudica muito porque eu estou tentando, né, trabalhar com isso, com vendas, e eu não estou pedindo nada para ninguém. Eu só estou fazendo uma coisa que vai ajudar as pessoas e vai me ajudar. Eu preciso de vender para me viver. Atualmente é a única renda que eu tenho. E é pouco. E não é certo. E para completar, o motivo maior é esse. Para completar, uma pessoa de bom coração, para a gente não falar outra coisa, foi e denunciou minha conta para o Instagram. E então eu descobri o motivo que eu não estou tendo tanto engajamento. Porque quando você recebe uma denúncia, até que o Instagram apura, como são muitas contas, não tem uma pessoa específica que consegue fiscalizar. Me parece que eles recebem a denúncia por meio de robô e já começa a cortar suas publicações. Você tem que contestar isso. E agora o que me resta é eu afastar da rede social, Instagram, e tentar resolver esse problema, porque se acontecer de novo, eu perco minha conta definitivamente. Mas como eu não sabia o que é que estava acontecendo, eu pensei assim, gente, Meu conteúdo é uma porcaria, né? não é possível que tenha tá tão ruim assim. Por que eu penso isso? Nem meus amigos antigos curtem nada que eu posto. Trem deve ser ruim mesmo. E isso foi me deixando bem mal, bem mal. Pode contar nos dedos dos meus amigos antigos os que curtem alguma coisa que eu posto. Gente, não é só publicação não, é participar de alguma forma. Contar nos dedos quem participa. Mas agora o meu foco é dar um jeito nisso antes que eu perca minha conta definitivamente. No mais, eu só tenho que agradecer a todo mundo que é fiel de alguma forma, vendo meus stories, curtindo meus stories, participando de enquete, curtindo publicação. Isso tudo ajuda. De todo jeito, eu sou grata a todos. Quem começou a me seguir, os novatos, eu só tenho que agradecer, porque não é possível. Eu não consigo imaginar que o meu conteúdo é tão ruim e eu tô conseguindo seguidor ainda. Não é possível. Isso não é normal, né? E outra coisa, eu tenho que agradecer demais, porque vocês, com as suas atitudes de estar participando de alguma forma, é que não me deixa desanimar. Porque tem dia que dá vontade de parar, de cavar um buraco e deitar lá dentro. Eu preciso dar um jeito nisso o mais rápido possível. Assim que eu conseguir resolver, eu volto. Ou não, ou acabo de perder a conta, né? Aí eu vou ter que abrir outro Instagram. Eu não queria não. Mas para tudo leva tempo. Mesmo que eu vá abrir outro Instagram com o meu nome, eu preciso de encerrar minha conta e esperar um tempo para eu poder voltar. Eu espero que, se vocês puderem me acompanhar de novo, eu agradeço a todo mundo que está aqui me vendo nesse vídeo. Eu fiz o vídeo para poder ficar salvo aqui nos meus destaques, porque
porque eu vou ficar sumida, o pessoal vai ficar sem saber o que está acontecendo. Eu agradeço demais, Deus abençoe todo mundo, eu agradeço muito a compreensão de todo mundo e eu só tenho que agradecer e pedir um pouquinho de paciência. Eu espero que eu consiga resolver isso o mais rápido possível. Muito obrigada, gente.